Muito bem, nós estamos estudando às quartas-feiras a respeito da nossa união com Cristo. Já temos caminhado há muitas semanas refletindo, considerando, analisando esse tema. Na quarta-feira passada, nós começamos a ver quais são os benefícios desta união com Cristo. E começamos a ver na semana passada, na quarta-feira, que o primeiro benefício procedente desta união com Cristo é a justificação. A bênção da justificação nos vem por meio da nossa união com Cristo. Na quarta-feira passada, nós usamos o nosso tempo aqui para entender o que significa justificar. E nós aprendemos na quarta-feira passada que justificar não significa tornar justo, mas declarar justo. Nós vimos que o contrário de justificar é condenar. Então, passamos um bom tempo analisando isso na quarta-feira passada. Aprendemos também na quarta-feira passada que a Bíblia ensina que Deus declara justo aquele que não é justo. Deus justifica o ímpio, não é? É assim que Paulo fala, escrevendo aos Romanos. Deus declara justo aqueles que não são justos. E aí nós começamos a nos perguntar, como pode ser isso? Porque não está correto declarar justo quem não é justo. Aquele que não é justo deve ser declarado culpado e tratado como culpado. Como é que Deus pode, então, declarar justo aquele que não é justo? Parece que Deus está aí anulando a sua lei, desconsiderando a lei que ele mesmo estabeleceu, mas nós vimos que não é assim. Nós vimos que a lei não é anulada, pelo contrário. Deus justifica aquele que não é justo, mas faz isto sem prejuízo da sua lei. Deus cumpre as exigências da lei. Mas como pode ser isso? Nós aprendemos que a lei é cumprida na pessoa do nosso representante e substituto. Então, a justificação nossa só é possível por causa da nossa união com Cristo. Exatamente por causa desta união, ele pode ser nosso representante, pode ser nosso substituto. E assim, deste modo, a justificação é um benefício que procede da nossa união com Cristo. Isso foi semana passada. Hoje, em primeiro lugar, eu quero deixar um pouco mais claro, porque nós tocamos nisso na semana passada, mas eu estou achando que a gente precisa esclarecer um pouco mais. Eu quero deixar um pouco mais claro um ponto que eu mencionei na semana passada. Eu chamei de justificação subjetiva. O que é isso? É que eu entendo que nós podemos fazer uma distinção entre a justificação considerada objetivamente
e a justificação considerada subjetivamente. Falar da justificação no sentido objetivo significa falar da obra redentora do eterno Filho de Deus a partir da sua encarnação. Ou seja, em sua encarnação, o eterno Filho de Deus, o Verbo eterno, se uniu de maneira orgânica e legal ao seu povo. E isto significa que toda a obra redentora de Jesus Cristo, ele a realizou como representante do seu povo. Tudo o que aconteceu com ele, por causa desta união dele com o seu povo, aconteceu também com o seu povo. E é por isso que aqueles que pertencem a Cristo são beneficiados pelo que Cristo fez. Então, justificação objetiva ou a justificação objetivamente considerada significa que o povo de Deus, aqueles que pertencem a Cristo, foram objetivamente justificados quando Cristo realizou a sua obra salvadora na história, há cerca de 2000 anos. Mas e a justificação subjetiva? O que é considerar subjetivamente a justificação? Irmãos, quando eu falo de justificação considerada subjetivamente, eu estou falando da justificação considerada na experiência pessoal de cada um de nós. Deus justificou o seu povo quando Cristo esteve aqui e realizou a sua obra salvadora. Então, ali aconteceu a justificação objetivamente falando. Mas esta obra de Cristo, realizada há tanto tempo atrás, em favor do seu povo, não me afeta pessoalmente, não se torna parte da minha experiência, até que eu seja unido a Cristo de maneira pessoal, experimental. Então, eu passo a experimentar, a vivenciar a bênção da justificação. Então, isso é justificação subjetiva. É a justificação sendo experimentada pelo crente. Então, é sobre isso que nós vamos ver hoje, não é? Até que Deus, por sua graça, nos una a Cristo no nível pessoal e experimental, a justificação não é subjetivamente desfrutada, não é subjetivamente experimentada. Só a partir do momento em que o Espírito Santo, a palavra e a fé nos unem a Cristo, é que essa bênção da justificação começa a ser desfrutada pelo crente. Muito bem. Então, espero que você tenha entendido a diferença entre justificação objetiva e justificação subjetiva. Está claro isso? Justificação objetivamente considerada e justificação subjetivamente considerada. Bom, já que você consegue fazer esta distinção, agora para
entendermos melhor esta experiência subjetiva da justificação, para entendermos melhor esse desfrute pessoal da justificação, nós precisamos compreender uma verdade a respeito do ser humano. Então, que verdade é esta que nós precisamos compreender? A Bíblia ensina, meus irmãos, que o ser humano, ele foi equipado na criação com um sistema moral, com um sistema judiciário. A Bíblia ensina que o ser humano, ele já vem equipado de fábrica, com um sistema judiciário na estrutura do seu ser. A Bíblia ensina isso muito claramente. Então, deixe-me mostrar isso na Bíblia para você. Abra Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ache aí os versos 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Eu vou ler para que os irmãos que nos acompanham à distância possam ouvir também a leitura. Então eu tenho que ler aqui ao microfone. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está aqui explicando a razão pela qual alguns pagãos, alguns gentios, gente incrédula que não nasceu de novo, não conhece a lei de Deus, não conhece a Cristo, pessoas assim, muitas delas vivem uma vida moralmente respeitável. Então, esse é um fato. Pagãos, gente que não nasceu de novo, gente que não conhece a Cristo, não conhece a Bíblia, não amam a Cristo, vivem muitas vezes de maneira moralmente respeitável. Pergunta é, por que que essas pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus, vivem de maneira moralmente respeitável? A explicação que Paulo dá é este sistema judiciário, é este sistema moral com o qual o Criador equipou todo ser humano. É isso que Paulo está dizendo aí no verso 15, olha. Paulo está dizendo que esse sistema, não é? É como a lei de Deus impressa, gravada no coração do ser humano. A lei de Deus foi impressa na estrutura do ser humano. E esse sistema, quando entra em funcionamento, não é? Ele ora acusa, é o sistema judiciário, ora acusa, ora defende a pessoa. Paulo diz que essa vozinha interior
que todo ser humano tem, que a gente chama de consciência, não é? Que quando a gente age de maneira errada, aí esse sistema moral, esse sistema judiciário entra em funcionamento e nós somos acusados, não é? Há um senso de autodenúncia funcionando dentro do nosso próprio ser. Então Paulo diz, isso é que quando Deus projetou o ser humano, ele equipou o ser humano com um sistema moral. Ele já vem equipado com esse sistema. E quando ele peca, esse sistema entra em funcionamento, não é? Acusando, é a voz da consciência, aquela vozinha interior que você ouve quando você sabe que errou. Às vezes você não quer admitir isso publicamente, mas lá no fundo, lá no silêncio do seu coração, quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe que você pisou na bola. Às vezes você não admite, mas lá no fundo tem um sistema que entra em funcionamento e o acusa. Então, segundo a Bíblia, todo ser humano vem equipado de fábrica com esse sistema, não é? E Paulo diz, por isso é que muitos pagãos vivem tem uma vida moralmente respeitável, porque ele é coagido por esse sistema. Esse sistema o leva a agir muitas vezes de maneira respeitável. Então, porque ele traz dentro de si esse sistema que o próprio Criador colocou no ser humano. Não é difícil a gente perceber isso, né? Os estudiosos da psique humana, não é? Ainda outro dia eu estava ouvindo alguém houve um crime em São Paulo recentemente, um sujeito cujo relacionamento é sempre assim, né? Não aceitou o fim do relacionamento. Ele estava lá dentro de casa, esfaqueou a ex-mulher e conseguiram resgatar a ex-mulher e ele ficou lá dentro armado. Trocou tiro com a polícia, ele ficou lá dentro armado e o cerco o dia todo lá em São Paulo. Eu vi lá na televisão essa questão. E aí, nesse contexto, eu estava ouvindo lá o comentário, não é? De estudiosos da psicologia do crime, estudos científicos, não é? Nesta área da criminalística, ele estava dizendo, ele diz que o indivíduo, ele às vezes, porque ele estava demorando muito se entregar, e depois acabou não se entregando, atirou em si mesmo, mas o entrevistador perguntava lá ao especialista, né, como é que é, se o indivíduo dá fim a si mesmo e tal. O especialista estava explicando que às vezes o indivíduo não faz isso, ele não atira em si mesmo, mas ele fica provocando a polícia para que a polícia faça, não é? Então ele às vezes não tem coragem de dar fim à própria vida, mas num gesto de autocondenação, não é? Ele fica esperando que a polícia faça isso. Pessoal dessa área diz, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais claro, você perceber pistas desse sistema que a Bíblia diz que está em funcionamento no ser humano. Você já ouviu alguém dizer que não existe crime perfeito? Já ouviram? Não há crime perfeito.
Alguns dizem, os especialistas dizem, existe crime mal investigado. Por que é que não existe crime perfeito? Não é? Os estudiosos da psicologia do crime dizem que todo criminoso, até inconscientemente, ele inevitavelmente se condena deixando pistas. É alguma coisa assim, até inconsciente, é um elemento de autocondenação. Então eu creio que isso são pistas de que há em nós esse sistema de autocondenação, não é? E às vezes o sentimento de condenação, o sentimento de culpa é tal que o indivíduo não consegue conviver com isso, não é? Ele acaba, às vezes, até se entregando, porque é melhor se entregar do que viver debaixo desta pressão interna. Então, em suma, criminalística não é a nossa área aqui, eu só estou querendo apontar para evidências do que a Bíblia diz, não é? Porque a Bíblia para mostrar que a Bíblia é verdadeira a respeito daquilo que ela diz sobre o ser humano, mas a Bíblia diz que todo ser humano vem equipado com esse sistema de fábrica. Deixe-me mostrar outros textos na Bíblia para que você perceba isso. Veja bem, a gente sabe que o ser humano está equipado com esse sistema. Mas a Bíblia diz que, embora esse sistema esteja ali na estrutura do ser humano, esse sistema com o qual o ser humano foi equipado, ele foi comprometido, avariado pela queda, por causa do pecado. Antes o ser humano funcionava perfeitamente, não é? Mas por causa do pecado, esse sistema ficou comprometido. Então veja bem, dê uma olhada aí, Romanos capítulo, ou melhor, Romanos capítulo, não, Romanos capítulo 14 fala, mas vamos ver primeiro aos Coríntios, dê uma olhada, Romanos 14, vamos lá. Aqui eu estou com duas passagens, mas Romanos 14. Vamos dar uma olhada em Romanos 14, Paulo trata disso, não é? Deixe-me abrir a Bíblia aqui. Não, vamos para 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios 8. Romanos, ele trata desse assunto, mas eu acho que 1 Coríntios 8 é uma passagem melhor para mostrar isso. Veja aí 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, Paulo está tratando aí das coisas sacrificadas a ídolos. Dê uma olhada no verso 11 e 12, não é? Paulo está dizendo aí, verso 11 e 12. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, notem aí que
Paulo, não é? Fala de consciência fraca. Verso 10, Paulo fala também aí, ó. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Bom, o que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que por causa da queda, um problema que a gente pode ter com esse sistema em funcionamento em todo ser humano é uma consciência que Paulo chama de fraca. O que é isso? É uma consciência hipersensível. É uma consciência que se ressente facilmente. É uma consciência susceptível demais, que se tende a afligir-se por coisas que, de fato, não ofenderiam a Deus. É mais ou menos alarme falso, né? Porque a consciência funciona como um alarme. E, às vezes, por uma série de razões, a consciência pode disparar um alarme sem a razão real para o disparo. Deixe-me tentar ilustrar isso. Aqui nós temos um sistema de alarme aqui nas dependências da igreja, não é? Sai daqui, a gente aciona o alarme aqui, arma o alarme aqui. Já aconteceu do pessoal que faz a segurança à distância aqui, ligar para o IUDI na madrugada. Ó, disparou o alarme lá. Aí ele manda o motoqueiro aqui, liga para o IUDI lá, não é? Mas às vezes foi alarme falso. Não entrou ninguém aqui. De repente passou uma barata aí no alarme, sei lá, um rato. E o sensor captou aquele movimento e disparou, não é? Dizendo para a empresa de segurança que o prédio foi possivelmente invadido. Entende? Então, às vezes, a consciência pode ser hipersensível. Paulo está dizendo, consciência fraca. Por uma série de razões, crentes lá em Corinto, não é? Vinham de um passado pagão e achavam que comer uma carne que possivelmente fosse oferecida num sacrifício a um ídolo pagão, poderia ofender a Deus e prejudicar a vida espiritual do crente. Então, a consciência dele ficava acusando porque ele comeu aquele pedaço de carne. Então, Paulo diz que se você não tem esse problema, sua consciência não dispara por causa dessa coisa, você precisa ser compreensivo com aquele irmão que tem um histórico diferente e por amor à consciência dele, quem sabe até você não convidá-lo para um churrasco, não é? Por causa da consciência sensível dele, fraca. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que a queda afetou esse sistema que Deus colocou em todo ser humano, não é? Como diz Paulo. Mas um outro problema que pode acontecer é o que Paulo chama de consciência cauterizada, que é uma outra avaria, é um outro tipo de defeito, não é? Se tem a consciência supersensível, tem a consciência cauterizada. Dê uma olhada aí para vocês verem. Veja aí, 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2. Deixe-me localizar aqui o texto. 1 de Paulo a Timóteo 4:2. Veja aí, Paulo está falando de algumas pessoas, está aí 1 Timóteo 4:2, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado
cauterizada a própria consciência. Então, por causa da queda, esse sistema com o qual Deus equipou todo ser humano, ele pode não funcionar direito por causa da cauterização. O que é uma consciência cauterizada? Uma consciência cauterizada é uma consciência insensível, não é? Ela pode ficar insensível. Por exemplo, pela prática constante do pecado. O indivíduo comete o pecado e aquela noite ele quase não dorme por causa da dor na consciência, não é? Mas depois ele repete o ato pecaminoso, a consciência mais uma vez o acusa, o sistema judiciário entra em funcionamento, mas depois ele comete novamente o mesmo pecado e vai se acostumando com o ato pecaminoso e a consciência vai ficando insensível até ao ponto de que ela fica cauterizada, não é? É mais ou menos quando você cria na mão assim uma calosidade, já viu, né? Trabalhador braçal que fica batendo enxada e a pele fica grossa assim, ó. Você pode até cortar assim com canivete que não dá problema, porque fica insensível. Ou então você queima aqui, e aí grande sensibilidade. Mas aí depois você queima no mesmo lugar, aí cria uma crosta, fica insensível. Isso é consciência cauterizada. Então, o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina sobre esse sistema? Primeiro, a Bíblia ensina que esse sistema existe. Todo ser humano é equipado com esse sistema. E que a queda afetou esse sistema, eu estou chamando de sistema judiciário em funcionamento na estrutura do nosso ser. Ele pode funcionar de maneira errada pela hipersensibilidade, ou ele pode funcionar de maneira errada pela insensibilidade. Ok? Paulo recomenda a Timóteo, não é? Ele fala da importância de manter uma consciência, ou seja, manter esse sistema funcionando bem. Uma grande bênção. Dê uma olhada para vocês verem. 1 Timóteo aí, capítulo 1, verso 18 e 19. Olha como é que Paulo lembra ao jovem pastor Timóteo da importância de manter a consciência funcionando bem. Fazer uma boa manutenção dela, né? Veja bem, verso 18. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Agora presta atenção. Mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, Paulo fala da importância de uma consciência boa, funcionando bem. Porque se a sua consciência não estiver funcionando bem, você corre o risco de naufragar na fé. Muito bem, então, preste bem atenção. Todo ser humano tem esse sistema em funcionamento, ok? Agora, que tipo de experiência esse sistema judiciário provoca em nós quando nós pecamos? Que tipo de experiência isso deflagra? Esse sistema deflagra quando ele entra em funcionamento. Culpa,
vergonha, medo, autocondenação. Então, eu estou aqui explicando como é que o ser humano funciona. Então, por que Deus nos equipou com esse sistema? Quando nós pecamos, o resultado é que esse sistema deflagra, apesar de não estar funcionando bem, ele pode estar avariado, mas ele deflagra a experiência de culpa, vergonha, medo, condenação, não é? Então, veja bem, deixe-me mostrar isso na experiência dos primeiros seres humanos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Dê uma olhada no verso 25. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Preste bem atenção no que a narrativa bíblica está dizendo aí. Para que você entenda os danos causados no ser humano pelo pecado, nesse nível subjetivo da psicologia. Aí está dizendo aí, ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Você precisa entender esta nudez como algo mais do que nudez somente física. É nudez física também, mas é mais do que a nudez física. É nudez espiritual, é nudez psicológica, é nudez moral. O que está dizendo aqui é que os seres humanos, eles não tinham o que esconder um do outro. Eles estavam despidos, transparentes, um diante do outro. Não havia o que esconder. E como consequência, havia harmonia relacional. Isso é a vida antes da queda, antes do pecado. Pense comigo. Hoje, os nossos relacionamentos são difíceis porque nós temos o que esconder uns dos outros, não é verdade? A gente se relaciona assim, com o pé atrás, desconfiado, não é? Não é assim que a gente se relaciona? A gente não se abre, o outro também não se abre, e os nossos relacionamentos são complicados, porque a gente sabe que todo mundo tem coisa para esconder. Isso causa desarmonia nos relacionamentos. Então, aí o UDI vem falar comigo, fala, mas o que esse cara está querendo? O que ele está pensando? Será que é isso mesmo que ele está dizendo? Será que não tem segundas intenções nisso aí? Será que não há alguma coisa nas entrelinhas? Difícil os relacionamentos, não são? Exatamente por causa desta falta de nudez. Nesse sentido aqui. Então, os primeiros seres humanos não tinham o que esconder um do outro. E olha aqui, diz aí que eles não conheciam ainda a experiência da vergonha.
A vergonha não fazia parte da experiência deles. Estavam nus e não se envergonhavam, não é? Agora veja no capítulo 3. Capítulo 3. A partir do verso 6. Capítulo 3, a partir do verso 6. É a narrativa da queda. O verso 25 é uma rápida descrição da vida pré-queda. Nada a esconder, transparência nos relacionamentos, e não conheciam a experiência da vergonha, não se envergonhavam de si mesmos. Ok? Agora, a partir do verso 6, a narrativa da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Preste bem atenção como a experiência humana mudou. Agora o ser humano começou a experimentar o sentimento de vergonha. Agora ele tem algo a esconder. Agora ele toma folhas de figueira, porque ele precisa tomar providências quanto a esta necessidade de esconder-se por detrás de algo para que ele não seja visto por inteiro, não é? Então, preste bem atenção. Ele passa a experimentar este sentimento de vergonha. Vergonha, medo. O homem que se relacionava com Deus de maneira harmônica, se encontrava com Deus na viração do dia, agora o que ele faz? Ele foge de Deus. Percebe? Isso é consequência, entrou em funcionamento aquele sistema judiciário com o qual ele estava equipado. E agora ele passa a conhecer vergonha, não é? Ele passa a conhecer medo, experiência de culpa, não é? Então você percebe como é que era a psicologia humana antes da queda e a psicologia humana depois da queda. Antes ele não conhecia esse tipo de sentimento de medo, vergonha, não é? De culpa. Essas coisas não faziam parte da experiência psicológica do ser humano. Mas uma vez que ele desobedeceu a Deus, por causa desse sistema com o qual ele foi equipado, deflagrou nele essas experiências que todos nós conhecemos. Culpa, medo, não é? Vergonha.
Então isso passou a fazer parte da experiência humana. E preste atenção. É curioso a gente perceber como que os primeiros seres humanos tomaram providência para lidar com esses sentimentos com os quais ele até então não conheciam. Então agora eles precisam lidar com esses sentimentos. E como é que eles lidam com esses sentimentos? Fuga, não é? Esconder artificialmente por detrás de folhas de figueira. Transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Irmãos, veja bem aqui como é que a Bíblia, isso aqui é parte da psicologia bíblica. Como é que a gente lida com esses sentimentos hoje? Quando por alguma razão a gente peca, por alguma razão a gente peca, o sistema com o qual nós estamos equipados entra em funcionamento, a gente experimenta esses sentimentos, vergonha, culpa, medo, autocondenação, e aí a gente toma a iniciativa de lidar, preciso lidar com isso, eu não consigo conviver com essas coisas, esse medo me consome. Esse peso na consciência me arrasa. Eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Bom, aí eu tomo providência, eu dou os meus jeitos, né? Então, transfiro culpa, não é? Olha, realmente eu não devia ter feito aquilo lá não, cara. Mas ele me provocou. A culpa é dele. Transfiro culpa, é uma tentativa de me livrar do medo, da culpa, da vergonha. O que eu fiz foi vergonhoso mesmo, reverendo. Eu não devia ter feito aquilo não. Mas ele foi a serpente, foi a mulher que tu me deste, foi. Não é? É uma tentativa de lidar com essa situação. O que é isso? Isso é querer resolver o problema desses sentimentos do nosso jeito. É fazer roupa de folha de figueira. Não é? Ou então eu racionalizo. Realmente foi vergonhoso mesmo. Aquele negócio que eu fiz foi vergonhoso. Mas quem não faz? Atire a primeira pedra. É uma tentativa minha de lidar com aquele sentimento de vergonha, culpa e medo. Percebe como é que o ser humano funciona? Não é? Então, veja bem. Deus nos equipou com esse sistema. Por causa desse equipamento, o pecado deflagra em nós sentimentos horríveis que consomem a gente, medo, vergonha, culpa. E a gente tenta lidar com esses sentimentos do nosso jeito. Foge. O que Adão e Eva fizeram? Fogem, não é? Os presbíteros vão entender agora um pouco o que nós conversamos ontem. Quando um devedor, tomado pela vergonha, pelo medo, pelo sentimento de culpa, escolhe lidar com esses sentimentos fugindo do credor. Não é assim que a gente às vezes faz? Então, por que a pessoa não toma iniciativa? É uma tentativa de lidar do seu jeito com um problema. Meu tempo já esgotou, mas eu termino aqui e a gente volta a esse assunto. O que Deus faz? Não é? O que Deus faz? Deus chama o homem, Adão, onde estás? Mas para tornar curta
uma longa história. Quer dizer, Deus toma iniciativa, vai atrás, não é? Onde estás? Mas para tornar curta uma longa história, dê uma olhada aí, capítulo 3 ainda, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O que isso significa? Para resolver aquela dor da culpa, aquela dor da vergonha, aquele medo que tomou conta da alma humana, jogar a culpa na esposa não vai resolver, não vai resolver, jogar a culpa na serpente não vai resolver, fugir não vai resolver, nada disso resolve esses sentimentos que inundam a nossa alma por causa desse sistema judiciário que Deus implantou em cada um de nós. A maneira de resolver isso é a maneira de Deus. E como é que Deus resolve? Mata um animal, possivelmente um cordeiro, quem sabe, para fazer roupas de pele para os seres humanos. O que é isso? Um tipo de Cristo. Alguém morreu para que Adão e Eva fossem cobertos. Um cordeiro morreu para que eles pudessem se ver livres da vergonha, do medo, da culpa e voltar a se relacionar um com o outro e com Deus de maneira harmônica. Isso é justificação. E agora, nesse sentido, subjetiva. Nós vamos voltar a esse assunto. Então, veja bem, o que eu estou mostrando aqui, que um dos benefícios da justificação, considerada subjetivamente, é livrar você desses sentimentos de culpa, de medo, de vergonha. E quando pisar na bola, não precisa fugir, não precisa tentar justificar-se jogando a culpa nos outros. Você pode agora admitir a sua culpa, porque um cordeiro foi morto no seu lugar. Você vai encontrar libertação destes sentimentos de culpa, vergonha, medo que invade a sua alma quando você pisa na bola no Calvário. Você precisa voltar vez após vez para Cristo. Você não deve olhar para dentro de si, ficar remoendo o seu pecado, se martirizando, se autoflagelando, mas você precisa olhar para Cristo, a fim de perceber-se justificado, a fim de desfrutar dessa obra que Cristo fez e conhecer e experimentar o alívio da culpa, do medo e da vergonha. Então eu não preciso ficar me justificando, querer parecer bonito para os outros. Não, eu posso hoje admitir a minha
verdadeira identidade: pecador miserável. Aliás, eu sou mais feio do que vocês imaginam. Entendeu? Então, eu posso admitir isso hoje sem medo, sem vergonha, sem temor, porque um cordeiro foi morto em meu lugar. Vou dizer, mas reverendo, o senhor está dizendo então que o meu pecado não importa? Quer dizer, pequei e tudo bem também? Não, não é isso que eu estou dizendo. E na quarta-feira que vem tem estudo? Tem, né? Tem, né? Ainda tem, né? Tem. Então, na quarta-feira que vem, a gente retoma isso. O que eu estou dizendo é que importa sim. E nós vamos ver que Paulo ensina que há dois tipos de tristeza. Tem a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Há dois tipos de tristeza, um tipo que traz vida e um tipo que traz morte. Mas, por enquanto, o que eu quero que você entenda, que tipo de benefício subjetivo, na minha experiência, a minha união com Cristo traz. É o benefício de eu me perceber justificado. Me perceber justificado. E preste atenção, irmão, isso não é fácil. Às vezes a gente fica... A gente tem uma dificuldade muito grande de admitir isso. Você precisa admitir isso. Porque é uma maneira de você fazer Deus mentiroso, não é verdade? Preste bem atenção. João diz assim, João diz que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e nós mesmos nos enganamos e fazemos Deus mentiroso, não é verdade? Por quê? Porque Deus diz que eu sou pecador. O contrário é verdade também. Se eu não admito que o sacrifício de Cristo quitou a minha dívida e, portanto, agora eu posso me livrar do medo, da vergonha e da culpa, eu estou dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus disse que o sacrifício de Cristo satisfez plenamente a justiça dele e não há mais nenhuma condenação. Se eu continuo me martirizando e me condenando por causa do meu pecado, eu estou dizendo, Deus é mentiroso, a justiça não foi satisfeita e eu preciso satisfazer essa justiça, eu preciso pagar esse preço de alguma maneira. Aí eu carrego culpa, me deprimo, fujo de Deus, paro de orar, não é? Eu estou pagando um preço que eu não preciso pagar, porque Cristo pagou por mim. Então, crer em Cristo para justificação, subjetivamente falando, significa isso. Ok? Irmãos, hoje foi demais, hein? Tempo, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não vou nem dar a palavra hoje. Vamos encerrar e a gente encerra aqui então o nosso estudo. Senhor, muito obrigado porque somos parecidos contigo, somos tua imagem. O Senhor nos fez seres morais e por isso há em nós um sistema que nos acusa quando nós pecamos contra ti. Muito obrigado, porque é assim que nós funcionamos. Mas ajuda-nos a lidar com estes sentimentos de culpa, de medo, de vergonha corretamente, colocando todos eles aos pés da cruz de Cristo e experimentando a libertação que o sangue de Cristo nos traz destes sentimentos que minam o nosso vigor espiritual e prejudicam a nossa caminhada cristã. Ajuda-nos a experimentar no dia a dia
a alegria de sermos justificados por Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele, agora e sempre. Amém.